Olá, pessoal, muito boa noite. É com um enorme prazer. Mais uma vez a gente está aqui para apresentar uma live espetacular, onde a gente vem trazer dúvidas, onde a gente vem trazer soluções, onde a gente vem reconhecer as dificuldades que muitos advogados passam, empresários, profissionais liberais. A gente está aqui para dizer que você não está sozinho. Então, se você entrou aqui nesse momento, eu queria que você botasse de onde você fala e que fique com a gente até o final. Porque hoje eu vou trazer um especialista em vendas, alguém matador no fechamento, ele é um closer especial, ele tem a capacidade de ensinar com simplicidade como estruturar processos de vendas, trazendo muito mais resultado e dinheiro para o seu bolso. O Marcos, que é o nosso convidado de hoje, que eu já estou antecipando, eu costumo dizer que para mim é um prazer enorme dividir essa live com ele. Foi ele que me introduziu no mundo digital, é um dos meus primeiros mentores, e eu digo isso com o maior orgulho, porque assim, até conhecê-lo eu nunca tinha feito nenhuma live. Eu não tinha essa presença no digital, eu não tinha essa habilidade, embora eu falasse muito bem no offline, eu achava que posicionamento digital e falar na internet era modinha. E aí ele, com uma simplicidade, com um capricho, com o jeito todo dele, transformou a minha mentalidade e me estruturou para que hoje eu pudesse, com tranquilidade, trazer conhecimento, agregar. E é isso que a gente quer fazer aqui. Eu quero dar boa noite para quem está aqui. Denilton, muito boa noite. Que bom ter você aqui. Márcio, muito boa noite. Que bom ter você aqui. Barciela, boa noite. Que bom que você está aqui. Advogados Martins, muito boa noite. Que bom que você está aqui. Para mim é um enorme prazer esse momento, poder dividir com vocês conhecimento, poder trazer experiências práticas que vão mudar o resultado. Carlos Roberto, muito boa noite, que bom que você está aqui, é um prazer, viu? Que você fique com a gente até o final. Quem está me ouvindo, porque às vezes a internet ela não tem uma estabilidade muito boa. Então, se você está me ouvindo bem, comenta um coraçãozinho aqui embaixo, bota oi, bota alguma coisa só para eu entender que você está me ouvindo bem, que você está me vendo bem, que a imagem tá boa, eu não sei se está desfocada, tem horas que eu me vejo um pouco torta, tem horas que eu tento mudar a câmera. Então, se você está aqui, se você está assistindo, comenta para mim, porque vai me ajudar muito para manter a qualidade e trazer cada vez mais resultado para vocês, que esse é o nosso objetivo. Toda live que a gente faz com o objetivo de levar conhecimento. Então, se você está aqui, esse é o momento de você aprender. É o momento de você descobrir coisas que você não sabe. Então, se no meio da conversa você tiver dúvida, fica à vontade, coloca a sua dúvida, coloca o seu comentário. A gente vai ter o prazer enorme de poder dividir com você o nosso conhecimento e, quem sabe, solucionar isso para você e você não vai precisar carregar mais essa dúvida. Então, agora, sem mais delongas, eu tô vendo que a live tá estável. Olá, Viana, tudo bem? Que prazer você estar aqui, viu, meu amigo? Espero que você fique até o final, porque tem uma surpresa incrível e o meu convidado é extraordinário, que vai trazer muito resultado para você. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de ter mais essa live e hoje com a presença ilustre daquele que foi um dos meus primeiros mentores, que me introduziu para a área de mentalidade e desenvolvimento humano, que começou as primeiras vozes ali que eu ouvi que dizia: olha, você tem que ter um posicionamento digital, olha, você precisa gravar vídeo, você precisa participar de live. Eu dizia: não, isso não é para mim. O Marcos, ele é alguém que eu costumo dizer que todo advogado, empresário, profissional liberal precisa de alguém que te mostre o caminho. E o Marcos é essa pessoa que, com um método simples, prático e rápido, ele consegue destravar pessoas para que elas possam se desbravar. É um mentor mesmo. É alguém que simplifica o caminho para que você consiga trazer mais resultado para o que quer que você faça. Ele que é empresário, mentor de vendas, estrategista, sinceramente, ele é muito mais do que tudo que eu podia descrever. Então, por isso, para eu não ter o peso e a responsabilidade de repente, não descrevê-lo à altura, porque eu realmente sou fã do trabalho dele, então faz o seguinte, eu vou convidar ele, vou deixar ele se apresentar para vocês, porque ele faz isso com total maestria. Então, Marcos, eu peço a você que, gente, enquanto o Marcos se apresenta, vai mandando aí nos comentários de onde você está assistindo essa live, porque vai ser muito importante para a gente saber o alcance. Marcos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estava fazendo uma breve apresentação
E eu digo isso com boca muito cheia. Você foi um dos meus primeiros mentores, alguém que foi disruptivo na minha carreira, que começou a falar sobre mentalidade, venda, estratégia, método, processo. E olha que eu me achava uma advogada já com 20 anos de experiência, mas como faz diferença na vida quando a gente tem um mentor, alguém que segura na nossa mão e nos orienta o caminho. Então, meu amigo, é um prazer ter você aqui e apresenta para o pessoal quem é você. Boa noite a todos. Muito obrigado aí. Nossa, de verdade, a apresentação dispensa comentários, né? Me senti lá em cima agora, lá nas alturas. Gratidão aí pela oportunidade. Gratidão por dividir esse espaço aqui com você, por você estar dando esse espaço da sua audiência aí. Uma galera aí que já está recebendo um conteúdo incrível seu, que você tem feito um trabalho que de verdade. Olha, poucas pessoas eu vi em tão pouco tempo conseguir trazer um conteúdo tão denso, ser tão persistente na internet, porque nós sabemos que o digital é um lugar onde você disputa a atenção das pessoas. Então, quem é mais presente acaba tendo mais resultado. E de verdade, você tem feito isso com muita maestria, tem feito isso com muita segurança, com muita dedicação. E eu que venho acompanhando desde o início, me lembro desde a primeira vez, quando eu falei, faz um vídeo aí, você fez 17 vezes, errou até o nome, e hoje está aí fazendo aí coisas incríveis, eventos, fazendo palestras, mentorias. E eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí nesse caminho. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, ela já falou bastante aí. Meu nome é Marcos Gomes, tá? Eu sou natural do Rio de Janeiro e eu sou apaixonado por vendas. Vendas, estratégias, marketing, isso é a minha paixão. E, Marcos, de onde veio isso? Na verdade, veio de um processo de empreender. Todo o processo que eu venho empreendendo desde cedo, né, desde muito novo, eu sempre empreendi. Eu percebi que vendas era algo crucial para qualquer negócio. Independente do que eu fosse fazer, já tive alguns negócios, independente do que fosse, vendas era algo que eu precisava. Então eu falei, cara, eu gosto disso, vou me desenvolver nisso. E hoje a gente está tentando ajudar alguns empreendedores aí a trilhar esse caminho e também vender. Vou já adiantar hoje que o que eu vou ensinar aqui de verdade eu nunca ensinei nem para a turma de mentoria, nem para você que sempre estava me pedindo, cara, me ensina a vender no A1, me ensina como é que isso funciona. Porque, assim, de verdade, eu nunca desenvolvi um método, nunca trouxe. É algo para mim que é muito natural. E eu falava, cara, eu acho que é tão simples, mas eu não preciso ensinar isso para as pessoas. Mas, de verdade, eu parei para analisar e comecei a enxergar o método dentro daquilo que eu faço, hoje no A1, conversando com as pessoas no WhatsApp. E o que eu vou compartilhar aqui hoje, de verdade, é ouro. Então, você que está aqui nessa live, compartilhe com o maior número de pessoas e empreendedores que você conhece. Não sei se a doutora vai gravar, vai deixar gravado, não sei como é que vai ser, mas por via das dúvidas, não perca e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Então, eu sou Marcos, sou mentor, sou empreendedor, palestrante e vou estar aqui trazendo algum conteúdo para vocês para poder ajudar nessa jornada empreendedora aí. Gratidão pelo espaço. Marcos, a gente ama mergulhar fundo aqui, né? Uma das Sim, essências da minha comunicação na sim. live é sempre mergulhar fundo, é desafiar o meu convidado, é pedir coisa, então assim, e prometer coisa para os outros. Então assim, eu já prometo que quem ficar com a gente até o final vai ter acesso a algo exclusivo, porque eu acho que a Sim. gente tem que valorizar essa audiência, valorizar o tempo das pessoas, que é algo que as pessoas têm de mais valioso hoje é o tempo. Então, eu Sim. já queria te pedir uma coisa que o povo ama ouvir. Eu vejo isso como uma dor de muitos advogados, o que que acontece? Qual é o grande segredo de conseguir vender bem, principalmente no A1? Aquela conversa, sabe, no olho do olho, sabe, que fala toda a diferença. O que eu Sim. percebo? Eu vejo que muitos advogados, eles têm técnica jurídica, eles têm conhecimento, mas na hora de conversar com o cliente, a perna treme, a boca gagueja, e o cliente fala assim, tá, e qual é o valor? E aí, pessoa, parece que trava, é um bicho-papão que surge, e na hora de vender, que ele precisa mostrar segurança, clareza, mostrar, você diz muito isso, mostrar solução e não, você tem que Sim. vender o valor que você vai trazer e não o preço. O contrato não fecha, o cliente vai embora e a pessoa ainda fica com aquele peso do culpa. Então, já indo de forma rápida e direta, fala pra gente, existe um segredo? Existe um passo a passo? Tem sim, tem sim. Eu vou entregar esse ouro aqui para vocês hoje. Como eu disse, eu nunca trouxe isso, nem para minhas turmas de mentoria. Estou trazendo aqui para vocês nessa live hoje no Instagram. Tem um passo a passo. E já pega papel e caneta, você que está aí. Primeira coisa que eu quero saber, antes de começar a entregar o conteúdo, vocês estão ouvindo bem a gente? A imagem tá legal para vocês? Coloca nos comentários aí, antes da gente começar a falar aqui, para você não perder nada.
Quem já pegou papel e caneta, coloca o emojizinho aí, ou da caneta, do papel, para você anotar, porque de verdade isso tem feito a diferença na minha vida. De verdade, nos últimos 2 anos aí já faturei mais de 100 mil com serviços, com venda de mentoria, com venda de consultoria, e isso ajuda muito. E tem muita gente que fala, cara, como é que você vende? Eu vejo lá você no Instagram, você nem tem tantos seguidores assim, eu me mato produzindo conteúdo, não vejo você produzindo tanto conteúdo. E de verdade, o meu segredo é no 1 a 1. A minha especialidade é o fechamento, é no 1 a 1, é chamar a pessoa e trazer para a conversa. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui o que eu faço, como eu faço, para que você consiga vender mais, com mais assertividade e entender todo o processo de vendas no geral. Porque tem muita gente que tem essa dificuldade até de compreender o que é venda. Eu vou trazer aqui alguns gatilhos para você entender o que nós vamos falar aqui hoje. Eu já começo falando o seguinte, anota aí. Você precisa vender menos e conversar mais. Anota isso. Venda menos e converse mais. Como assim, Marcos? Eu estou ali para vender, eu estou para falar do meu produto, eu estou para falar do meu serviço, eu estou para falar daquilo que eu estou. Esquece isso. Primeira coisa que você precisa entender: você precisa conversar com o seu cliente. Todo diálogo que você vai iniciar, seja no WhatsApp, seja no direct do Instagram, entenda como uma conversa. Eu vejo muita gente errando logo nesse primeiro contato. A pessoa já vem com aquele textão e com o link lá no final, como se a pessoa já acordasse pensando, hoje eu vou clicar no link, quero comprar alguma coisa. Ninguém acorda pensando em clicar no seu link. Então você precisa gerar uma conversa para quê? Para que você consiga gerar conexão e a partir dali você faça a venda. Então anote isso aí. Venda menos e converse mais com o seu cliente. E de verdade, ninguém vai no primeiro encontro e já pede a pessoa no casamento. Claro, tem os doidos por aí hoje, né? Mas dificilmente alguém vai pedir alguém em casamento no primeiro encontro. Então, a venda, de fato, quando ela acontece, você está fazendo ali um contrato, é um casamento, é algo que você vai ter que cumprir alguns deveres e o seu cliente também. Então, primeiro passo, venda menos e converse mais. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você gera uma conversa, um diálogo, que você está ali falando com o seu cliente, você vai conseguir arrancar elementos para que você possa conduzir o seu cliente para a sua venda. Eu falo sempre que a venda ela é um processo e ela é um processo de 3 passos: a atração, a condução e o fechamento. Você que já atraiu o cliente, ele que já tem a sua atenção ali naquele momento, seja por um vídeo que você fez no Instagram, um anúncio no Google, ou até mesmo na indicação de alguém, agora você vai precisar vender. Porque assim, tem muita gente que é tirador de pedido. O cliente chega, eu quero tal coisa. A pessoa vai lá, tira, anota, vende, passa o cartão e acha que vendeu. Isso não é venda, gente. Isso é tirar pedido. Tirar pedido é muito fácil. Qualquer pessoa faz isso. Quem não sabe passar um cartão hoje? É muito difícil. Alguém que não sabe passar cartão. Você passa até no seu celular hoje, precisa nem de maquininha. Você tem link que você pode mandar. Então, primeira coisa, anota isso. Venda menos e converse mais. Acho que trouxe um pouco de clareza e eu vou aprofundar isso aqui. Não sei se ficou claro aí para sua audiência. Coloque para mim aí nos comentários aí, vocês que estão aí. O que você acha disso? O que você entende dessa questão? Do que é a conversa? O que você tem dúvida de como abrir uma conversa? Eu vou trazer aqui alguns gatilhos de que você pode usar para iniciar a sua conversa. Porque, assim, não é conversar de qualquer jeito. É uma conversa estratégica. A venda, ela é uma conversa estratégica. Não é só um bate-papo. Também não é para você ficar ali ouvindo da vida da pessoa o dia inteiro e no final das contas a pessoa, muito obrigado por ter me ouvido. Você não é psicólogo. A não ser que você seja psicólogo, esse não é o caminho para você vender. Tem muita gente que vai por esse caminho e também não é assim. Mas é uma conversa estratégica que nós vamos te entregar aqui o passo a passo. Então, já te faço convite, fique até o final dessa live. Como a doutora falou, tem um presente aí para vocês no final dessa live aí. Como que é para você, doutora, essa questão da conversa? Fala para mim. Então, advogado já tem por hábito ter que ouvir. A gente tem que ter uma escutativa, a gente tem que entender, a gente tem que acolher. Eu trabalhei durante muito tempo como advogada de direito das famílias, hoje eu faço sucessões. Em ambos os aspectos, eu trabalho com pessoas que estão no meio de uma dor, estão no meio de um problema. Então, no momento que a gente escuta, que a gente acolhe, a gente já começa a criar na cabeça daquela pessoa a confiança. Só que advogado, muitos, Marcos, e isso eu sofro muito com isso na mentoria, é que advogado, ele não capta o cliente.
ele não faz a venda para o cliente. Na verdade, o cliente que chega vendido, chega comprando ele. Né? Aham. Porque muitos advogados ainda esperam indicação. E aí, quando é indicação, já chega, é o tirador de pedido, que já Sim, chega, ele só precisa ancorar o preço dele, passar valor, assinar contrato e fazer o trabalho. Só que quando a gente pensa quanto de dinheiro que eles estão deixando na mesa, quando você diz de exatamente. ouvir, isso para mim faz muito sentido, porque eu vejo muitas das vezes que numa escuta ativa, por exemplo, como eu disse, eu faço sucessões. Às vezes a pessoa começa a falar, porque o imóvel não está nem regularizado. Naquele momento eu já sei que eu posso vender para aquela pessoa uma regularização imobiliária. Eu Uhum. consigo fazer um registro daquele imóvel, eu consigo descobrir N outras coisas. Então, é ouro a conversa. É a conversa que vai me Exatamente. dar as ferramentas e os elementos necessários. Mas é aquilo: venda não é sorte, venda é processo estruturado e que você tem que saber conduzir ao que você quer de resultado. Agora, que tem muita gente que fica no blá blá blá, batendo papo, ou então fica aquilo, pô, compra aí para eu bater meta. Compra aí porque eu Nossa, isso aí preciso. é pior Compra aí, que me ajuda. Compra aí, ó. Hoje é dia 16, 17, sei lá, e ainda não bati meta. é Será que você vai me horrível. ajudar? Se você rir, pô. Aí É fica complicado. aquela máxima do vendedor chato. E eu acho Sim. que aquele que escuta, que cria uma conexão, que agrega valor, aí você vende muito mais fácil. Mas eu preciso saber algumas coisas que, assim, é muito importante. Eu vejo algumas pessoas comentando sempre isso. Porque você deu um exemplo perfeito de quanto a escuta pode facilitar o processo de venda. Mas Perfeito. conte-me mais sobre isso, que eu quero saber agregar valor e me tornar irresistível na venda. Vamos lá. Aí muitas das pessoas perguntam para mim, bom, beleza, é a conversa, tá? Mas como é que eu vou conversar? Porque tem muitas pessoas têm a dificuldade de desenvolver um diálogo. Como eu disse, não é só uma conversa estratégica. Então anota aí. Já entendi que é vender menos e conversar mais. E como que eu inicio essa conversa? O primeiro passo dessa conversa é você gerar um ponto de contato genuíno, um ponto em comum. Como assim, Marcos? Gente, eu vou falar aqui, meu Deus do céu, vai ter gente que depois vai parar de comprar de mim, porque eu vou revelar que é ouro, de verdade, de verdade. Quando eu vou vender para alguém, e aí dependendo do produto, por exemplo, tem produto que é barato, a pessoa não tem tanta objeção para comprar. Tem produto que é R$ 20. Um e-book, por exemplo, a pessoa nem cria tanta objeção. O tirador de pedido, o pede favor, vende com facilidade o e-book. Ah, quero bater minha meta aí, pô, por favor. A pessoa vai lá e vende. Então, esse é um ponto. Só que quando você vai trazendo produtos de maior valor, que geram como que eu posso dizer? Pode trazer um prejuízo para o cliente. Por exemplo, tem aparelhos, eu que tenho uma empresa de serviço, tem aparelhos aí de ar-condicionado que custam R$ 10.000. Por mais que eu cobre a instalação barata, tem o prejuízo do aparelho. Então a pessoa já pensa assim: caramba, será que essa pessoa vai ter a capacidade? Aí já é um outro tipo de venda, quando você agrega valor, já é outras coisas estão envolvidas. Uma mentoria já tem um valor mais agregado, uma consultoria que é um valor maior, a pessoa não vai te entregar de bandeja assim. Então, como é que eu faço esse tipo de venda? Como é que eu faço esse tipo de abordagem? Como é que eu inicio essa conversa? Sempre tentando achar um ponto em comum. As pessoas adoram falar delas mesmas. Mas esse ponto em comum tem que ser algo genuíno. Marcos, me dá um exemplo. O que, que eu faço, gente? Meu Deus, eu vou perder gente aqui. Pensa nisso não. Hoje você está aqui como mentor, você está aqui como alguém iluminado para iluminar a cabeça de tantas outras pessoas que Sim. nesse momento estão sofrendo, porque acham que venda é. Você nasceu com dom, você tem dom de Não, venda. não. Quando a gente Zero dom, escuta, gente. Zero na dom. minha visão, um dos maiores vendedores, que é o Flávio Augusto, dizer que é treinável. Não é dom, é Exatamente. treinável. Só para Então, vocês bora terem lá. noção, a minha mãe, quando eu era adolescente, ela uma vez fez uma bandeja de salgado. A situação estava bem apertada dentro de casa. Aí mandou os filhos vender. A minha irmã mais velha saiu e eu fiquei no portão, chorando com a bandeja na mão, porque eu não tinha coragem de sair para oferecer. Uma bandeja de salgado, gente. Comida é a coisa mais fácil que tem para vender hoje. Se fosse hoje, sei lá, eu ia bater recorde de vendas de salgado, porque é uma coisa muito simples de vender. Naquela época, sei lá, eu tinha 12, 13 anos. Eu travei, eu fiquei no portão de casa com aquela bandeja na mão, a ponto de minha mãe brigar comigo, gritar. Ela saiu para vender, voltou, porque eu era travado com essa questão de venda. Eu tinha medo de oferecer produto às pessoas. E aí, a partir dali, eu fui entendendo que isso é necessário. Mas assim, gerar um ponto genuíno de contato com a pessoa. O que, que eu faço quando eu vou vender para alguém, dependendo do produto, do serviço? Eu stalkeio a pessoa no Instagram, eu vejo a vida dela.
eu vejo se ela tem LinkedIn, eu vejo se ela tem Facebook. Por quê? Instagram é um tipo de rede social, o tipo de pessoas que está lá é um tipo de pessoas. Quem está no Facebook é outro tipo de pessoas. Quem está no LinkedIn é outro tipo de pessoas. Então, se a pessoa está nos três, você já vê que é uma pessoa um pouco mais posicionada, que ela tem uma vida social um pouco mais aberta. Tudo isso você vai tirando informações ali. Se a pessoa tem animal e você tem animal, já é um ponto de contato. Ô, fulano de tal, tudo bem? Caramba, legal. Eu vi que você tem o cachorro tal. Cara, eu amo cachorro. Tem que ser genuíno, tá? Não pode ser algo falso. Você vê que a pessoa gosta de exercício físico. A pessoa tá lá, todo dia posta que está na academia. É um ponto em comum. Você vê que a pessoa tem família, tem filhos. É um ponto em comum. Então, todo mundo vai ter algum ponto em comum para que você possa abrir uma conversa. Eu, por exemplo, final de semana agora, eu passei... Nós vamos ter um evento agora, dia 5. E aí eu tenho uma lista de contatos e como que eu abri a conversa com as pessoas? Nada mais, nada menos do que: oi, tudo bem? Boa tarde. Lembrei de você do grupo de mentoria tal. Pronto. Foi só isso que eu mandei. E aí, dali, para mais de 200 pessoas, as pessoas começaram a me responder. Você acha que eu mandei link para comprar o evento? Não, ali eu desenvolvi uma conversa, um diálogo. Mas, Marcos, isso é muito pesado. No 1 a 1, como é que você faz isso? Claro, a gente tem... As pessoas têm que entender o seguinte: venda é processo, e você tem que entender o nível que você está hoje. Ah, mas tem ferramentas para automatizar, fazer tudo de forma automática. Gente, quanto mais robotizado para quem está no início, pior vão ser as vendas. Você vai gastar muito dinheiro com ferramenta e vai ter menos conexão e automaticamente vai ter menos venda. Até porque se você está iniciando agora, você investe em ferramenta e não tem a expertise de usar essas ferramentas de forma correta, você vai gastar muito dinheiro e perder muita venda. Então, por isso que 1 a 1 é crucial, porque você vai entender o seu cliente, cada vez mais você vai definir o perfil do seu cliente nessas conversas no 1 a 1, você vai entender quem é que está comprando de você, de que localidade essa pessoa é. Só no 1 a 1 você vai ter essas. Ah, eu posso fazer enquete no Instagram? Pode, mas não são todos os seus seguidores que respondem. No 1 a 1, quanto mais resposta você tem, mais dados você tem para criar o seu perfil ideal de cliente. Então, comece essa conversa sempre assim, com um ponto em comum. De onde você conheceu essa pessoa? De onde você sabe que ela frequenta? Quais lugares ela frequenta? O que, que ela faz no dia a dia? Esse é o ponto comum que você precisa buscar. Quando você tem isso, aí sim você já começa a trabalhar um diálogo ali mais estruturado. Sabe por quê? O Daniel Carnegie, ele fala no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que as pessoas adoram falar de si mesmas. Abra espaço para a pessoa falar dela. E aí você traz essa conversa. Ah, poxa, você tem filho? Caramba, que legal, quantos anos tem? Quem não gosta de falar da idade do filho? O que, que ele faz? Gente, todo mundo gosta. Quem não gosta de falar do pet dele? Quem não gosta de falar do esporte que está lá fazendo, a pessoa que está performando? Você, quando conecta genuinamente, mas como eu disse, tem que ser genuíno. Esses dias eu recebi uma ligação de um vendedor de uma mentoria, e aí ele conversando comigo, fazendo algumas perguntas, e aí ele me perguntou se eu praticava esporte, mas eu falei, pô, interessante, o cara sabe fazer algumas perguntas. Só que aí quando eu falei do esporte, falei que corria, eu percebi que ele não corre. Até porque depois eu olhei a foto dele no WhatsApp, uma cara de nerd e tudo mais. Ele tentando gerar uma conexão comigo pelo esporte. Só que eu vi que ele não entendia do esporte. De corrida, ele falou alguns termos da corrida e tudo mais, mas é nítido que a pessoa não entende do que está falando. Ela só está falando para tentar gerar o ponto de conexão. Então isso é muito ruim. Quando a pessoa tenta gerar um ponto de conexão que não é genuíno, quem está ouvindo vai perceber que é algo só superficial, que é só para tentar te engalbelar. Então tem que ser genuíno. Quanto mais genuíno for o ponto de conexão, mais abertura essa pessoa vai te dar. E aí, nesse ponto, você vai para um outro processo, que é o silêncio. Ouça mais e fala menos. Então, Mas só peraí, eu preciso te interromper, que tu tá acelerado contando muita coisa pro pessoal e eu queria saber uma coisa. Peraí, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de venda 1 a 1, inicialmente eu sempre fui boa de papo, então eu achava que a questão era bater papo. Você já acabou totalmente com a ideia do papo sem intenção. Então tem que ser um papo intencional e direcionado, pelo que você está sim, me dizendo. Eu sei, porque assim, hoje com o método, né, através da mentoria, e esse método até que a gente trabalha muita coisa junto, sim, e hoje com tudo que a gente está lançando no mercado,
A gente já entendeu que tem método para tudo e que a gente precisa do método certo para alcançar. É como se fosse a chave certa para abrir a porta. Muita gente Exatamente. tem a chave, que é o cliente na mão, enfia no buraco da maçaneta, mas não gira a chave. E aí a Não. porta continua trancada. Então, você pode garantir que através desse método, dessa conexão genuína, a gente consegue rodar e destravar essa porta? É isso que Com você está certeza. dizendo? Isso é um fato, como eu disse. Isso eu mostro nos meus resultados no meu dia a dia. Tanto na empresa de serviço, quanto venda de ingresso de evento, quanto de mentoria, consultoria. Isso é exatamente o que eu faço. Eu não estou aqui inventando a roda, não estou contando historinha. É exatamente a maneira que eu faço. Eu estou contando, como eu disse, eu nunca falei isso para ninguém, nem na aula de mentoria. Eu estou falando exatamente como eu faço. Eu procuro um ponto em comum, inicio a conversa, e dali começo a fazer algumas perguntas estratégicas. Nesse momento, eu só abro a boca para fazer a pergunta. Depois que eu faço a pergunta, eu fico em silêncio e deixo a pessoa falar de si. E aí, quando ela fala algo interessante, aí realmente eu só abro a boca novamente para continuar o assunto. Poxa, interessante, me fala mais um pouco sobre isso. Me fala mais. Se a pessoa me traz alguma informação, poxa, legal, eu tenho pet, eu tenho filho, e ele tem tantos anos de idade, está na escola tal. Poxa, legal, e aí, como é que você fala mais do seu filho? Fala mais do seu filho. Se eu vejo que a pessoa falou daquilo com empolgação, isso tudo é uma leitura. Você tem que estar olhando a pessoa, você tem que estar entendendo qual que é a energia, qual a entonação de voz dela. Se ela falou de algo mais empolgado, deixa ela falar mais daquilo. Se ela falou mais desanimado, corta o assunto, muda para outra coisa. O vendedor ele precisa ter repertório. Por isso que eu falo, tem que viajar, tem que fazer outras coisas. Sabe por quê? O ponto comum pode ser uma viagem que a pessoa fez, um lugar que ela visitou, uma comida que ela comeu. Então, tudo isso você tem que observar minuciosamente e é num bate-papo que você vai entender. Um ponto comum que geralmente eu sempre uso com as pessoas, como eu já rodei bastante o Brasil, eu conheço bastante sotaque. Eu sempre uso esse ponto comum. Caramba, esse sotaque é do lugar tal. A pessoa, nossa, como é que você sabe? Eu falei, já estive lá, na cidade tal, tal. Nossa, lá é muito bom. A pessoa adora falar da cidade natal, adora falar de onde saiu. Então, assim, são pontos que eu vou utilizando para poder conectar com a pessoa. Você tem que entender o seguinte, guarda essa frase, gente. Isso aqui é muito importante. A venda nada mais é do que um teatro. O seu cliente, ele é o protagonista, é a pessoa que está lá no palco e você é o roteirista. Como assim, Marcos? Você é quem está por trás, os bastidores, dizendo o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. O cliente é o protagonista, mas você é o roteirista. É você que tem que direcionar ele, é você que tem que dizer para onde ele está indo. E aí você vai pegando esses pontos aí para conseguir levar essa pessoa para o fechamento, tá? Então, o primeiro passo é você entender que tem que vender menos e conversar mais. E como que eu inicio essa conversa? Primeiro ponto, achando algo em comum. Ponto em comum. Depois que você acha isso, vai conduzindo a conversa de forma estratégica, fazendo algumas perguntas e fique em silêncio, só ouça. Você vai ficar por um bom tempo só ouvindo, porque com a sua escutativa, com o seu silêncio, você vai conseguir captar elementos para que entenda realmente o que aquela pessoa está buscando. Você precisa entender o que o seu cliente está buscando. E aqui eu vou para trazer um alerta muito importante, que muita gente não entende. Isso aqui é um ponto crucial. Você tem que entender o porquê que as pessoas compram. E de todo esse tempo de experiência meu, eu encontrei três coisas que é o que as pessoas mais buscam quando vão comprar algo, seja um produto ou seja um serviço. Anotem isso aí, gente. A pessoa ela está buscando afeto, ou ela está buscando uma solução, ou ela está buscando uma vantagem. Como assim, Marcos? A pessoa ela está buscando Até eu vou anotar essa. afeto, ela está buscando solução, ela está buscando vantagem. Se você consegue, depois de escutar tudo do seu cliente, descobrir o que ele está buscando, como assim afeto, Marcos? Gente, tem gente que por várias vezes já contratou serviço, principalmente quem é idoso, aquelas pessoas que ela só está querendo afeto. Ela nem quer o técnico para resolver nada. Tem gente que inventa problema para ter alguém perto, para poder conversar, para poder dialogar. E quando você entende isso, você vai entregar isso e a pessoa vai estar satisfeita. O que ela vai ganhar emocionalmente com aquilo que você está resolvendo? Por exemplo, às vezes uma mulher vai comprar uma roupa, ela não está querendo comprar mais uma roupa, ela está querendo a atenção de alguém. Ela está querendo o afeto de alguém, ela está querendo que alguém elogie ela está querendo se sentir bem, está querendo melhorar a autoestima. A roupa ali é o último caso. Só que quando você vai conversando com ela
e você entende que é isso que ela está buscando, é isso que você vai vender. A roupa vai ser só um objeto que ela vai levar. Solução. Solução. Você vai ter que descobrir qual que é o problema que aquela pessoa está querendo resolver. Descobriu qual é o problema que ela está querendo resolver. E aí, como eu disse, isso é um jogo. Você precisa entender de pessoas para você fazer essa leitura. Quando alguém contrata um serviço de ar-condicionado, talvez ele não esteja querendo o aparelho ali, gastando energia. Não, às vezes ela está procurando uma solução. Está muito calor, qual que é a solução? Refrescar o ambiente. Vantagem. Qual que é a vantagem? Muitas pessoas elas compram pela vantagem, não é o produto, não é o serviço. Esse dia mesmo eu estava conversando com um amigo, ele é vendedor da Claro, e ele fala que eles têm uma jogada lá. Se a pessoa compra só o aparelho, é um valor. Se a pessoa compra o aparelho e o plano, às vezes o aparelho cai pela metade do valor. Sendo que, na verdade, já dava para a operadora vender por aquele preço. Só que a pessoa só está comprando tanto o aparelho quanto o plano porque ela enxergou uma vantagem. Se eu compro X mais Y, vai sair pelo mesmo preço de eu comprar só X, então eu vou levar os dois. Então, quando você vê isso, aí a pessoa vende. Só que você vai enxergar esses detalhes quando você está conversando com o cliente. Você vai entender isso. E claro, existem outros motivos, mas os três principais são esses: vantagem, solução e afeto. O que a pessoa está buscando quando te contactou, quando a pessoa entrou em contato com você? Ela está querendo afeto, ela só está querendo ser ouvida. E quando eu falo ser ouvida, não é afeto só de forma amorosa, nada disso não. Tem gente que só quer ser ouvida pelo seguinte: quantas vezes eu fui na casa de um cliente fazer um orçamento, por exemplo, fazer uma instalação, ela só queria ser ouvida de que o último prestador que teve lá foi uma porcaria. E aí me contrata porque eu dei atenção e eu falei, não, isso aí eu resolvo. Ponto. Ela está Então você querendo ser está ouvida. dizendo, então é seguro dizer que quando eu escuto a pessoa, ela me entrega o mapa do tesouro. E quando eu Exatamente. pego esse mapa e faço a leitura, fazendo ela ouvir as necessidades que ela acabou de me passar, eu fecho essa venda com mais facilidade e sucesso. Com Marcos, você certeza. falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre achei que quando a gente lidava com vendas, a gente tinha que ser o protagonista. E hoje, quando você traz a ideia de que o protagonista é o cliente e eu tenho que ser o roteirista no sentido de conduzir, abre com uma clareza absurda possibilidades na minha mente, né? Porque a gente Sim. sempre acha que quando a gente está conversando, a gente tem que conduzir a conversa, né? A conversa tem que estar com a gente, ali amarrada. E É. muitos cursos ensinam até essa ideia da conversa amarrada. E eu percebo que com essa sua conexão genuína, que você disse que tem que criar genuína. Sim, sim. Depois, com essa escuta ativa, que você deixa a pessoa andando no ambiente que dá conforto a ela. Que ela, Depois, ela gera segurança e confiança. acabou. Ela baixa as reservas dela, baixa todas as Exatamente. guardas e começa a te entregar o que ela busca com aquilo. Porque é muito comum, muitas das vezes eu atendo um cliente e ele não quer nem resolver o problema, porque o problema já está resolvido. Sim. Na Quantas prática, vezes? por exemplo, um divórcio. O divórcio, muitas das vezes, já está resolvido. O casal já está cada um numa casa. O que ele precisa é só um papel. Mas quando eles foram morar junto, não foi o papel que uniu. Então não é o papel que vai desunir. Mas Exatamente. em contrapartida, quando eu escuto, eu entendo a raiva que a pessoa tá. Aí ela deixa um pouco da raiva ali na minha mesa, já fica mais leve. E se Sim. eu souber usar essas estratégias de entender que as pessoas buscam afeto, solução ou vantagem, nossa, potencializa muito os resultados. Eu falo isso com total segurança. Hoje, quando na mentoria eu atendo pessoas, né, que querem saber, mas a mentoria é para mim, isso serve para mim. Se eu parar a conversa aí, eu não sei se serve, eu não ouvi qual é o anseio dela, eu não sei o que ela está buscando. Então Exatamente. você trouxe essa clareza de que, peraí, se eu ouvi o que ela está buscando e ela diz assim, eu quero ter segurança para atender o cliente. Opa, quando eu falar com ela, eu vou dizer assim, ó, a mentoria é para você, porque aqui a gente vai trabalhar uma mentalidade forte para você entregar valor e quando você passar o preço vai ser um mero detalhe, porque você vai ter segurança para falar. A pessoa vai ouvir o que ela disse, eu acho que isso valida, Exa e ela diz, é isso que eu preciso. É nesse exatamente contexto, eu sobre isso. entendi certo. É exatamente sobre isso. E quando eu falo que o cliente é protagonista, o vendedor ele precisa entender o seguinte: é o cliente que tem que brilhar, não é o vendedor. Por isso que ele é o protagonista, ele que brilha, e no final o cliente ainda sai assim: eu tomei a melhor decisão.
sendo que foi você que criou todo o roteiro, todo o cenário, você que criou toda a estrutura para que ele brilhasse. E realmente é para que ele brilhe, para que ele saia dali com essa sensação. Se você conseguir fazer um cliente sair da sua frente com essa sensação, ele vai te indicar, ele vai conseguir ser um cliente que vai, como que eu posso dizer, vai ser um cliente recorrente. Então, assim, ele precisa disso. Todo ser humano precisa disso. Todo mundo quer brilhar, todo mundo quer o palco, todo mundo quer se sentir que tomou a melhor decisão. Então, quando você consegue conduzir o cliente dessa maneira, e aí as pessoas falam, poxa, mas isso não é manipulação, isso não é... Não. Escreva isso. Manipulação é quando você conduz alguém para que você seja o único beneficiado. Isso é manipulação. Agora, quando você conduz alguém para que ela seja beneficiada e você também, isso é persuasão. Então, quando você sabe diferenciar isso, aí você vai ser alguém persuasivo. Você vai trazer algo, você vai conduzir a pessoa para que ela seja beneficiada e você também. Então, Isso só eu vou para dar um... afirmar esse conteúdo para quem está nos assistindo, a gente está com muita gente ao vivo, depois vai ter muita gente online assistindo depois, que eu pretendo deixar gravado, porque eu tenho uma surpresa aí para o pessoal, mas só para reforçar esse conhecimento. Então, é muito legal deixar isso claro para que as pessoas não tenham dúvida e desfaçam de uma vez por todas a ideia do vendedor chato. Então, Sim, manipular é quando só um está se dando bem naquela questão. É o exatamente. vendedor que quer bater meta e fica ali perturbando a pessoa a comprar. Isso é manipulação. Manipulação. Exatamente. Persuasão é quando ambos estão ganhando com aquele negócio. Então é Exatamente. muito claro para você, se o teu serviço é bom, você presta um bom serviço, você entrega um resultado, você faz a transformação, você faz a pessoa alcançar aquilo que ela quer. Existe alguém tão bom quanto você para entregar aquele resultado? Você está comprometido? Você está ali dando o teu melhor? Então, você está entregando para essa pessoa. Então, use e abuse da persuasão, porque senão você corre risco de deixar essa pessoa exposta a uma outra produto ou uma outra pessoa que não vai entregar a qualidade que você tem, não vai entregar o empenho que você tem e não vai entregar o comprometimento que você tem. Vendedor, nessa hora, muda o chip aqui. Se você é empresário, profissional liberal, vendedor, não sei o que você faz da vida, mas nesse momento, muda o chip dentro da sua cabeça. Até vou aproveitar e abrir um deixa para o pessoal que está no chat com a gente. Diz pra gente o que que você faz. Se você é empresário, se você é profissional liberal, eu vi que tem médico na live, tem a Tem Lari, bastante que gente. é nail designer, e tantas outras pessoas. Eu já vi advogados presentes e tantas outras. Então, comenta o que você faz, porque de repente a gente consegue trazer dicas exclusivas de como facilitar o seu processo de vendas. Porque o que que a gente quer? Que a gente quer trazer solução e método. Porque venda não é sorte, você não pode deixar nas mãos do acaso. Você tem que Exatamente. controlar. E o que o Marcos trouxe, gente, é ouro. Então, só para reforçar na cabeça de vocês. Primeiro, cria uma conexão genuína. Segundo, escuta, porque a pessoa vai te entregar os elementos que você precisa para usar a persuasão. Terceiro, entenda que com quem você está falando, essa pessoa está procurando afeto, solução ou vantagem. E por fim, esquece a ideia de achar que você está manipulando quando você usa persuasão. Manipular é só um se dá bem. Persuasão é você saber que você tem um bom produto. E mais do que isso, é uma compaixão com aquela pessoa que precisa, às vezes, de um serviço. E Sim, se você não vender para ela, ela corre risco de cair numa mão de uma pessoa que vai fazer de qualquer jeito, que vai entregar um péssimo serviço, que vai trazer frustração e prejuízo. Então, você trabalha bem? Então faz isso. Entrega o teu melhor e busca dar o resultado que essa pessoa espera. Mas escuta antes, porque é fundamental. Mas, Marcos, eu sei que eu já te interrompi algumas vezes, mas nada que aqui isso. você vai falando e vai virando umas chaves que eu acho fantástico. E eu sei que você vai ter não só essa aula brilhante, essa live incrível, mas também vem projetos aí pela frente. Depois que você terminar essa aula, fala também um pouquinho dos seus projetos. A gente precisa guardar um tempo para isso. Vou falar sim, vou falar de alguns projetos aí que a gente tem. Pessoal, eu quero continuar essa live, mas eu preciso que você compartilhe com o maior número de pessoas aí. Dá uma pausa aí agora. Mande um convite, um aviãozinho dessa live a pelo menos 5 pessoas, para a gente trazer mais pessoas aqui para que outras pessoas tenham acesso, tá?
eu queria muito que o Instagram entregasse para todos os nossos seguidores, mas isso não acontece. Eu preciso do seu apoio agora. A gente está entregando aqui um conteúdo de valor para você, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Manda esse aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder, para que o Instagram entenda, o algoritmo entenda. A gente depende, né, do senhor algoritmo aí para entregar para mais pessoas. E comentem aqui, manda coraçãozinho aí para a gente poder ter mais pessoas aqui e terem acesso a esse conteúdo, tá? Depois que você faz esse movimento de ouvir, de entregar, de conectar, você fez isso com a pessoa, você tem que entender o seguinte: aqui vai o ouro para que você não perca esse cliente. Entender que etapa do funil que você está. Marcos, o que é funil? Como eu expliquei no início, venda é processo. E quando você tem um processo bem estruturado, você tem essa clareza do processo, você está agora, você já atraiu a pessoa, né? Atração, condução e fechamento. Atraiu a pessoa, está na condução ali, na conversa, tá? Agora está no momento de conversa. Você precisa levar essa pessoa para um fechamento. Só que às vezes, se é um primeiro contato, esse fechamento não vai ser direto para a compra. Vai ser para você continuar aquecendo essa pessoa para um produto principal. Às vezes você vai aquecer a pessoa ali, vai conversar, ela vai entender, vai ter algumas clarezas, e aí você vai convidar para uma aula, vai convidar para conhecer a tua loja antes de efetuar de fato a venda. Para quem é médico, vem aqui, vem conhecer o meu consultório, pronto, esquece de vender procedimento, esquece de vender. Não precisa disso, sabe por quê? Talvez ela compre ali porque ficou sem graça de dizer não, talvez ela vai comprar ali porque, sabe, não vai ser aquela conexão. Agora, quando a pessoa teve todo aquele conhecimento, aquela clareza, e ela percebe, putz, ele não me vendeu. É a síndrome do rejeitado. Sabe aquela pessoa? Caramba, ele tá me dando molinho, no final não convida para sair, a pessoa fica inquieta. Pô, mas como assim? Eu também dei molinho para ele, ele não me chamou para sair? Não chama para sair agora não, segura. Isso aí, ó, é muito engraçado você ver essas técnicas. Quem já assistiu aquele filme Rich, Conselheiro Amoroso, ele ensina várias técnicas para os homens ali conquistarem as mulheres, ele ensina uma dessas técnicas. E na venda é justamente isso. Às vezes a pessoa já está ali te ouvindo, mas do nada vem um gatilho nela, e putz, vai me vender. Não, para ali a conversa. Vem conhecer mais o meu escritório, vem conhecer a minha empresa, vem conhecer o meu consultório, vem para gerar mais conexão. Sabe por quê? Como eu disse, talvez você até vá vender ali e a pessoa nunca mais volte, porque ela vai perceber que foi enganada. Ela ainda não é o produto que ela precisa. Porque quando eu enxergo, quando vem alguém conversar comigo, eu percebo que talvez só o meu e-book já resolve o problema daquela pessoa. Eu percebo que talvez não, aquela pessoa não precise só de um e-book, precise do método, precisa do curso gravado. Poxa, então ela vai precisar disso aqui. Mas depois eu percebo, caramba, essa pessoa não precisa só do método, ela precisa de uma mentoria, precisa de um acompanhamento mais denso, ou uma consultoria. A pessoa até tem muito boa vontade, mas... E como eu disse, ela não vai... Se for a consultoria, que é o meu ticket maior, ela não vai comprar de primeira. Ela vai ter que me conhecer mais, como eu disse, venda é confiança. Quando a pessoa confiar em você, e dificilmente alguém vai te confiar em você na primeira conversa. E aí você vai ter que desenvolver um relacionamento, vai ter que desenvolver... Aí eu te pergunto, onde você está mirando? Você está mirando no teu produto mais barato? Você está mirando no... Sabe? Se você estiver mirando ali o tempo todo, você não vai conseguir crescer. E aí não só não crescer, você vai transformar menos a vida das pessoas. Porque um e-book, um serviço mais básico, não tem um impacto tão grande de transformação. Agora, quando você entrega o seu melhor produto, talvez o seu produto de valor mais agregado, aí sim vai gerar transformação. Só que essa compra não acontece no primeiro contato. E aí, como eu disse, talvez você vai usar o seu primeiro funil para levar para o segundo funil. E assim você vai entender o teu processo até levar essa pessoa para o produto que você enxergou que ela tem necessidade. Então, peraí, você está dizendo que existem pessoas que têm grau de consciência diferente. Sim, Então, primeiro você vai escutar essa pessoa e entender o que ela busca. perfeito. Depois que você entender o que ela busca, você vai modulando essa conversa, deixando ela como protagonista, mas você vai ali conduzindo essa pessoa. E aí, Exatamente. quando você acha que talvez ela compre, você não vai vender. Você vai dar um bug no cérebro dela e vai. É como um relacionamento amoroso. Você vai dar o bug e convidar
com uma outra, de repente, uma outra conversa, Para uma outra um outro, conversa. você vai aprofundar isso em outro momento. Exatamente, Olha que exatamente. tem que ter um sangue frio muito bom, né? Tem que ser Tem uma que ter, pessoa porque racional e tem que ter um pouco de, vamos dizer assim, de coragem. Porque você sim, pensa, a pessoa já está ali, já te deu atenção. O vendedor chato é aquele que vai querer empurrar qualquer coisa. Não importa se vai resolver, se não vai resolver, se tá bom, se não tá bom. O negócio é bater meta. Mas você está dizendo que o teu objetivo não é bater meta, é trazer a não, transformação para a pessoa. Então você exatamente. dá aquele gostinho, aquece. E você não tem o receio de repente, você aquecer, você Uhum. trazer a consciência, aquecer, e essa pessoa acabar comprando a mesma solução ou uma solução parecida de uma outra pessoa, de um outro mentor de vendas, até Então, onde você vai na coragem e até onde você vai na cautela. Vamos pensar assim. então, vamos lá. A gente precisa entender o seguinte: cada produto, cada serviço tem um momento. Como eu disse, se eu percebo que o produto que talvez eu esteja até ali naquele momento oferecendo para a pessoa não vai resolver o problema dela, eu sou o mais transparente possível. Isso faz você conquistar a confiança da pessoa já naquele momento ali. Porque talvez a pessoa até tenha, eu consigo elevar o nível de consciência dela para que ela entenda que precisa da consultoria, mas talvez o momento financeiro dela ali não é para isso. Talvez naquele momento ali ela não tenha isso. Se eu empurro ela qualquer coisa, ela compra e aquilo ali não vai resolver o problema dela, ela vai me entender que eu vendi um produto que não servia para ela. Lá na frente eu perdi essa pessoa. Eu já Entendi. perdi. É certeza que eu vou perder. Agora, se eu recuo um pouco, falo que tem um outro produto que esse é o melhor para ela, mas que eu vou esperar o momento dela para que eu ganhe essa pessoa. Que quando ela tiver nesse momento, ela vai comprar esse outro produto. Então é essa frieza que você tem que ter, tem que ser mesmo calculista. Como eu disse, tem que aprender a ler pessoas. Vendedor que não sabe ler pessoas não vende. Tem que saber ler a pessoa, entender o momento. E aí você, como eu disse, é tudo você estando ali, conversando, ouvindo, estando atento para que você consiga saber o momento da pessoa. É como se você fosse olhar no espelho. Você, no lugar dela, compraria de você naquele momento? Se você tiver essa consciência, caramba, de tudo que eu falei aqui, se eu tivesse no lugar dela, eu não compraria. Se você tiver esse diálogo interno com você enquanto está ali na conversa, você vai entender o momento da pessoa. E aí você precisa ter essa clareza, porque eu já conversei com várias pessoas que, de verdade, o problema dela, ela não tinha condição financeira, mas ela decidiu, falou, não, eu vou entrar, vou dar meu jeito. E ela foi lá e fez, e aconteceu, entrou na consultoria, entreguei o conteúdo, ela pegou, porque ela decidiu, mas foi uma decisão dela, não empurrei nada, não fiz nada disso. Já teve outras pessoas que eu vendi, pagaram com facilidade, outras não entraram. Por quê? Porque você precisa ter esse nível de consciência. A pessoa fica eternamente grata. Quando você ativa o gatilho de gratidão no ser humano, você ganhou um cliente fiel. E aí, nesse aspecto, eu já tive pessoas que não compraram de mim, mas venderam para mim. Uau! Assim, eu estou te fazendo essas perguntas todas e até estou estendendo mais tempo do que Sim, sim. deveria a conversa, mas é porque eu não sei se você sabe, 80% dos advogados perdem a venda por não saber estruturar a conversa. Sim. Ele já tem um funil, ele já tem um CRM, para quem não sabe isso, mas assim, só alinhando, né? Ele já tem uma forma de captar esse cliente. O cliente chega nele no WhatsApp, quando chega no WhatsApp, vira quase um tira-dúvida. Aí a Sim. pessoa pergunta, ele responde, a pessoa fica satisfeita e vai embora. Por quê? Porque ele não sabe como estruturar essa conversa no 1 a 1. E o que você está entregando, efetivamente, você prometeu e está cumprindo, está entregando ouro. De conduzir, botar como protagonista, fazer todas essas etapas e entender que é um processo. E aí vem a minha pergunta, porque eu gosto de te desafiar. Aham. Eu sei que você vai ter um evento presencial nos próximos dias, né? Perfeito. Aí no início de julho, a gente pode já divulgar a data? Pode sim. Sei que você vai ter um evento presencial no dia 5 de julho. Sim. Esse evento presencial já está sendo vendido, os ingressos já estão Sim, disponíveis? sim, já estão Ainda vendidos tem já. vaga? Então, o primeiro lote já foi, ainda temos algumas vagas ainda e estamos caminhando aí para já fechar o evento já. Se você puder dizer para quem é esse evento, porque assim, algumas pessoas me perguntaram, eu tava, não sei se você percebeu de vez em quando eu olho o Aham, computador, e entrou algumas pessoas perguntando se, porque eu digo na minha mentoria que eu estou para fazer um lançamento agora no dia 7 de julho, e perfeito. é uma mentoria que a gente vai ensinar advogados a estruturarem os seus escritórios
com previsibilidade, com liberdade e com lucratividade, né? Para É que ele não importante. seja escravo do seu próprio escritório. Sim, E aí muita gente está perguntando assim, mas vai ter módulo bônus de venda? Vai ter algo assim? E eu sou essa que eu gosto de fazer convite ao vivo. E aí, perfeito. podemos contar com um módulo tão incrível como esse de vendas para elevar a capacidade dos advogados na hora da negociação e do fechamento de contratos? Podemos contar contigo? Podemos sim, pode contar comigo. Vai ser um prazer imenso estar trazendo esse conteúdo para vocês. E quando a gente fala dessa questão do cliente que vem só para tirar dúvida do advogado, eu posso dizer que isso é um pouco do posicionamento dele. Se ele não se posiciona como autoridade, se ele não se posiciona como alguém que está ali, não apenas como um consultor, mas como alguém que vai resolver o problema, é só o que a pessoa vai fazer. E aí, como eu disse, dentro do diálogo, você tem que fazer perguntas, e aí, no caso do advogado, trazendo ela para o fechamento. Claro, respeitando todas as diretrizes da OAB, respeitando o código de ética, tem como sim você utilizar isso, todas essas ferramentas, e trazer essa pessoa para o fechamento, e não apenas ficar ali como tira dúvida. Tira dúvida, a pessoa vai lá no chat GPT, ela tira dúvida. Sentou na sua frente, ela tem que pagar pela sua hora, tem que pagar pelo seu. E aí, de alguma forma, ela pode fazer isso. Existem várias estratégias, você mais do que eu sabe do que isso, disso, de que o advogado pode monetizar aí, mesmo sem. Você já deu algumas dicas aqui, ouviu o cliente falar que está com problema na residência. O problema de muitas pessoas, e é onde eu falo muito, a pessoa vai para a venda com a mente fechada em um produto. Essa é a questão. Eu monetizo de diversas formas. Às vezes eu vendo um serviço que nem é meu, de alguém que eu conheço, e monetizo com isso. Porque justamente nisso, na escuta ativa, eu percebi que o problema dela nem eu resolvo, é outra pessoa que resolve. Ela só parou na minha frente. Só que aí é a diferença entre o bom vendedor e quem é tirador de pedido. Eu vou vender alguma coisa para alguém que parar na minha frente. Seja o que eu faço, ou seja o que eu não faço. Ela vai comprar alguma coisa de mim, justamente usando esse método, esse passo a passo, usando esse diálogo, essa conversa no 1 a 1. Eu vou vender alguma coisa para essa pessoa. Eu nunca deixo de vender. Alguma coisa eu sempre vou vender ali. Seja algo meu, seja algo de outra pessoa. Eu faço parceria com várias pessoas e ganho comissão pela venda daquilo que eu fiz. A pessoa fala, nossa, você está vendendo mais do que eu. Eu falo, ué, mas vocês não param para ouvir as pessoas, vocês não escutam as pessoas, fica difícil de vender. E realmente tem muita gente que tem dificuldade por conta disso, não saber ler a pessoa, ficar engessado em um produto só. Vendedor que tem só um produto, imagina, se você fosse vendedor na Casa Bahia, só fosse obrigado a vender geladeira. Uma hora ia acabar, né? O número de compradores interessados. Você não Você ia tem que vender todo ter, na dia. verdade, você tem que ter a visão do que você quer, mas tem que ter a permissão de alternar dentre os seus produtos Exatamente, possíveis. exatamente. As Porque possibilidades que o mercado tem dentro do seu nicho. Você não precisa fugir muito. Você não precisa. Ah, a pessoa parou aqui, daqui a pouco você está vendendo lingerie. Não, não estou falando disso. Eu estou falando dentro do seu nicho, dentro do seu cliente, o que, que você pode, com as suas ferramentas, com o que você tem, oferecer e agregar para essa pessoa. Aí não tem como não vender no 1 a 1, gente. Só você trouxe aqui algumas possibilidades. Tem questão do direito sucessório, direito da família. Quanto você pode vender para essa pessoa dentro do que você produz como advogado? Quando, provavelmente você deve trazer essa clareza para quem está na sua mentoria. E aí, quando você traz isso, a pessoa entende, putz, quanto dinheiro já passou pela minha mão e eu não tive nem ideia. não, e a pessoa deixa muito dinheiro na mesa, porque quando ela acha que venda é talento, Não. ele já perdeu a metade do jogo. A metade do game já ficou para trás. Quando Sim, ele entende que venda é treinável e que, na verdade, eu falo muito isso na mentoria, de ensinar sobre mentalidade. Muita gente não vende porque tem a ideia que vender é chato. Quando sim, vender é entregar a solução que alguém precisa com a garantia de ser com alguém honesto. Então, sim, toda vez que eu falo com as pessoas da mentoria, eu digo exatamente isso. Quando eu abro o módulo de vendas para poder ensinar, eu digo o seguinte: se você é o melhor que você faz, se você tem o comprometimento, se você tem a dedicação, venda você. Não deixe essa pessoa cair na mão da pessoa errada. Porque pessoa errada vai ter um monte. Tem um monte de sim. golpista na praça, tem um monte de Muito, gente que muita gente. promete.
Você trabalha na área de prestação de serviço. Tem gente que fala assim, eu vou, mas tem que pagar 50% de serviço. Recebe 50% e nunca aparece. Some, nunca mais Então, aparece. o que a gente precisa entender é que quando você vende um produto que você confia, que tenha efetivo valor e que vai resolver o problema, foi o que você disse. Tem que resolver o problema da pessoa. Então, você tem que saber qual é o problema. Eu já peguei um caso, Marcos, é engraçado, eu quero contar isso, porque para mim foi hilário. Eu atendi uma vez uma senhora que ela queria fazer o divórcio. Uhum. E aí ela falava para mim que queria fazer o divórcio, que queria fazer o divórcio, que queria fazer o divórcio, e ela dizia isso o tempo todo. Falei, não, tudo bem, a gente vai entrar com o divórcio. Quanto tempo tem que vocês estão separados de fato? Porque naquela época eu tinha que saber o tempo da separação. Sim. Aí ela falou assim, a gente já está separado há 40 anos. Só que Como essa assim? senhora, só para você ter uma ideia, quando eu olhava para ela, ela tinha aí no mínimo, no mínimo, no mínimo, já devia ter uns 70 e poucos anos. Se ela já estava separada há 40, eu presumi que o outro já era um velhinho, bem velhinho, Sim. né? Essa foi a minha pensamento. Falei, mas por que a senhora não separou todo esse tempo? Porque ele já morreu. Aí Meu quando ela falou assim, ele já morreu, eu falei assim, mas então a senhora é viúva. Falei assim, sou. Falei, se a senhora é viúva, eu não preciso lhe divorciar. A senhora já tem um outro estado civil, a senhora é viúva. Ela falou, não, mas eu tive um outro advogado que me cobrou X tanto lá para fazer, porque ele disse que tinha que fazer o divórcio, depois tinha que averbar o divórcio para depois juntar isso no Deus. INSS. Enfim, o advogado inventou um problema para ela, inventou um custo absurdo e ela resolveu ir lá. Que bom que ela teve lá, porque eu pude Pesquisar entender. valores. Ela não precisava nem mesmo de fazer um divórcio, porque ela já era viúva. Mas eu te mostro como as pessoas utilizam a fragilidade Uhum. do outro. Que é Então, onde está a manipulação. isso é manipulação. Mas quando a gente incentiva a pessoa a tomar a decisão, resolver o problema que vai conferir paz, que vai conferir segurança, que vai libertar a vida dela. Muitas pessoas são presas em divórcios porque têm medo do que pode acontecer, só que o pior já aconteceu. Sim. Já tá cada um na sua vida. Ah, mas se eu me separar, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, mas já que separou, é só o papel, vamos resolver? E aí você consegue Traz essa entender o clareza, essa quanto a segurança para a pessoa. mentalidade, o quanto as crenças limitantes ancoram, viram como uma âncora pesada, segurando a pessoa numa vida. E toda a Sim. espera dessa pessoa para resolver atrasa o processo dela, atrasa a vida dela. Então, Sim. assim, eu tô encantada, tá? De verdade. Você virou muitas chaves, você prometeu e fez de entregar ouro. Então, assim, eu queria só te provocar mais um detalhe aí. Não sei se você consegue ainda ajudar, mas vamos lá. Não adianta, então, eu já percebi que a pessoa não adianta ela ter muitos leads perdidamente, porque ela vai ter que demandar um tempo para Sim. conversar, aquecer, criar conexão, estruturar esse processo de vendas. Sim. Perfeito? E Perfeito. aí depois, se ela tiver muita gente, talvez ela não dê conta de gerar toda essa necessidade de atenção que o cliente precisa Perfeito. sem comprometer a qualidade e excelência. Aí eu queria te perguntar, mas existe como facilitar esse processo? Por exemplo, ter um método, ter um processo claro, ter um script de repente, Sim. ter algo que a pessoa no início, que ainda está muito imatura, né, que ainda não tem essa oratória, essa capacidade toda, conseguir ali no passo a passo desenhada para que replique isso em todos os atendimentos, garantindo a eficácia? Sim, como eu disse, tem uma estrutura que eu utilizo para poder fazer essa questão, não tiro da cabeça apenas, né? Eu, como eu disse, criei um método, nunca dividi esse método, dividindo aqui pela primeira vez. O que que o vendedor ele precisa ter? O empresário, o trabalhador autônomo, que nível que ele está hoje, tá? Porque eu vejo muito, como eu disse, né, tem muita gente que fantasia, eu vou automatizar meu processo de vendas. Tá, quem é a empresa? Eu vendo, eu executo, eu entrego, eu faço gestão. Será que está no momento de automatizar? Quanta coisa vai sair aí pelo ralo que você não vai ver? Você vai investir um dinheiro muito, muito alto, né? Porque as ferramentas são caras, são um investimento de valor alto. Então, assim, é olhar para o seu 1 a 1 primeiro. Qual etapa? Mas eu vi o fulano de tal, que é mentor também, ele disse que eu tenho que sair do operacional, eu tenho que automatizar todo o processo. Gente, para de comparar o seu bastidor com um palco de alguém. Ele está no momento agora da vida dele que, beleza, isso faz sentido, ele já está faturando milhões. Está faturando milhões? Se não está, não está fazendo sentido para você. Agora, pega esse mesmo cara que hoje está faturando milhões, vê como ele começou.
Se duvidar no PAP, vendendo de porta a porta, no 1 a 1, ainda presencial. Hoje a gente ainda tem a vantagem do WhatsApp. Então, começa por esse passo. Nunca vendeu, nunca teve essa experiência, vai no 1 a 1. Por quê? Como a doutora falou, é treinável. Só que treinável é você treinar todo dia. Não basta você mandar uma mensagem hoje que amanhã você já vai estar aprendendo script. Não. Você vai pegar a estrutura que a gente está te dando aqui hoje, eu te dei parte dessa estrutura, você vai começar a colocar em prática e vai começar a enxergar esses pontos. Só que agora você vai fazer de forma intencional. Você vai mandar mensagem para o cliente e agora você vai começar a analisar a resposta dele. Você não vai só receber a resposta. Você vai analisar, vai pensar e ver o que você vai responder. Seguindo esse passo a passo que nós já demos aqui hoje. Tem coisa a mais? Tem. E aí eu digo, olha só, doutora, como você gosta de inovar, eu também. Se nós tivermos aqui 10 pessoas, tá, interessadas, a gente faz uma masterclass exclusiva, fechada, 10 pessoas. De verdade, se eu fosse cobrar, eu cobraria aí facilmente um ticket de R$ 1.000 de cada um e vale, tá? Ah, Marco, tá sendo muito presunçoso. Não, eu sei que vale, porque você já colocou muito dinheiro no meu bolso. R$ 97. Se tiver 10 pessoas aqui, R$ 97 a gente faz uma masterclass entregando não só o passo a passo, mas como scripts também. Você vai ter esse conteúdo gravado para você conseguir olhar quantas vezes você quiser. Vai ter diversos scripts ali para diversos segmentos. Seja você advogado, seja você manicure, seja você design de sobrancelha, seja médico, seja o que for. A gente vai te dar alguns scripts ali. Se fecharem 10 pessoas, a gente faz essa masterclass e entrega isso. Só 10, de verdade, porque eu gosto, como eu disse, eu gosto do conteúdo olho no olho, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de, sabe, fazer algo que realmente a entrega faça uma transformação na vida da pessoa. Se tiverem 10 pessoas interessadas aqui, a gente fecha essa masterclass e a gente Então, entrega peraí, esse que eu vou conteúdo esticar comum. isso aí. Vamos esticar isso aí pro povo. Vamos botar pelo menos nos próximos 7 dias? Sim, 10 pessoas fechando, nos próximos 7 dias a gente fecha essa turma. perfeito. Fecha essa turma. Maravilha, por Como eu quê? disse, é Só um para você conteúdo ter que uma eu ideia. nunca entreguei para ninguém, nunca formulei. Maravilha. Eu vou Não, é entregar. importante, eu estou dizendo isso, de dar uns diazinhos, por quê? Muitas pessoas entram, saem, as pessoas estão desacostumadas de ficar 1 hora presas, às Sim, vezes sim, estão dirigindo, voltando para suas sim, casas, então elas entram, elas saem, tem problema de conexão. Então, depois eu prometo pegar isso, transformar num recorte e possibilitar para as pessoas que queiram ter um conteúdo exclusivo, ter acesso a essa forma incrível. Seja lá o que você venda, 1 a 1 é para você. Se você tem sim. dúvida, a minha resposta mais simples é: se você atende clientes e que você faz fechamento falando com pessoas presencial, WhatsApp, telefone, seja a forma que for, direct, você está no 1 a 1. Então, se você está no 1 a 1, você precisa desse conteúdo porque ele vai ser disruptivo, transformador e vai potencializar, trazendo muito mais resultado e dinheiro para o seu bolso. Então, é o momento, é a E oportunidade. só Então, para a ter gente vai noção, estender isso para o pessoal. nós aqui só estamos na introdução. Porque a gente não falou de gatilhos, nós não falamos de técnicas de fechamento, nós não falamos de como você despertar a emoção na pessoa, nós não falamos de nada disso aqui. Foi só uma introdução de como você inicia uma conversa. A gente está falando aqui 1 hora já, é só como você inicia uma conversa e gera conexão. É só para você gerar conexão, ainda tem muito mais. E a gente E não falou de venda é script, qual que é a totalmente estrutura. emocional. E venda é Exatamente. totalmente emocional. E com isso a gente não está dizendo que você vai enrolar ninguém. A gente só está dizendo que você precisa acessar esse lugar para conseguir fazer a venda e garantir que esse cliente vai ter o resultado que ele precisa, porque você vai entregar qualidade e eficiência para ele. Então é Perfeito. isso. Eu achei, Marcos, assim, excelente. É um tema parece inesgotável, né? Porque a gente vai só ali Sim, puxando uma linhazinha, a gente já tem 1 hora de live, eu não sei se você tem essa noção. sim, sim. Eu não sei se para você abre, mas ao longo da live entraram 72 pessoas. E Sim. aí elas entram, elas saem, entram nesse loop. Tivemos no pico 22 pessoas ao mesmo tempo assistindo, Que né? legal. O que já é demonstrado, a gente está pegando uma semana curta, né? Porque tem Sim. feriado quinta, as pessoas estão trabalhando. É um horário que muita gente está voltando para casa, tá já preparando janta, enfim. A gente sabe que compromete muito o resultado, mas você vê o quanto é um assunto sempre necessário. Sim. Vendas. Porque vender é o que É o que precisamos, precisamos né? fazer. Esse é um Não lema tem da nossa jeito. comunidade. E o último presente aqui para quem é aqui do Rio de Janeiro e quiser estar presente no nosso evento, que vai ser dia 5 de julho, às 10 horas, no Cital Office Mall.
Últimas vagas estão lá disponíveis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ainda abrir a oportunidade com preço de primeiro lote para quem estiver aqui nessa live, mas vai ter só 24 horas para comprar com esse valor. Eu vou te enviar o link, quem tiver lá nos seus stories lá ver, conseguir comprar com esse valor, se tiver ainda vaga, eu vou liberar para a galera para comprar ainda com preço de primeiro lote, para vocês que estiveram aqui até esse momento nessa live. Então não perca essa oportunidade, vai ser um evento em que nós vamos ter conteúdo tanto de vendas quanto de finanças e inteligência emocional. Então, assim, você vai ter um conteúdo completo nesse evento para te ajudar a alavancar. Como a doutora falou, é muito sobre mentalidade. Talvez está faltando um pouco de desenvolver sua mentalidade, tá? Desenvolver a sua gestão financeira. Então, você vai ter esse conteúdo ali para você aprender e alavancar de verdade, sair do amadorismo e realmente começar a estruturar um negócio, começar a vender com mais frequência, com qualidade e colocar dinheiro no bolso com lucratividade. Então, esse é o último presente aí que eu tenho para Então, passar para a live vocês. de hoje é só um pontapé. Só um É só pontapé. o início para fazer com que as Só a pessoas pontinha do entendam iceberg. que não é talento. Você não Nem um pouco. nasceu pronto Nem um para pouco. venda. Eu sou a Você prova, precisa treinar. eu sou a prova viva de que venda é altamente treinável. Como eu disse, travava de verdade. Mas eu não esqueço até hoje, na minha primeira aula de um curso de vendas, que o professor falava: bom vendedor é aquele que vende areia para árabe e gelo para esquimão. Arrasou. Deixa eu aproveitar a última provocação, já entrando nas nossas considerações finais. Essa tua energia sempre, que é sempre lá no alto, também é técnica? Porque eu já vi que entra, tem vendedor que entra assim, ah, tá, é. E aí, eu acho que a gente tem que ter energia mesmo, tem que jogar pro mundo, tem que estar explodindo, porque pelo menos ali você vai fazer da vida daquela pessoa naquele momento um lugar melhor. Sabe? Você Exatamente. tem que mostrar energia, você tem que mostrar paixão, tem que mostrar desejo ali, sabe? Você tem que entrar bem. Exatamente. Eu É falo muito na técnica. mentoria que venda ela é processo, venda é técnica, venda é energia. Se você não tiver esses três, você não consegue fechar uma venda. Às vezes o processo está muito estruturado, como você falou. A pessoa consegue olhar minuciosamente, os leads estão entrando, tem ferramenta, tem tudo, mas a pessoa não tem técnica. Aí ela vai falando com a pessoa de qualquer jeito, vai perdendo leads ali. Ou então a pessoa tem um processo muito estruturado, tem uma técnica impecável, mas a energia da pessoa é lá embaixo. Ela tem a técnica, sabe falar, sabe usar o gatilho, mas não tem energia nenhuma. A pessoa, sabe aquela pessoa que parece que está só esperando a morte chegar? Zero energia? Não. Venda tem que estar com a energia lá em cima. É motivação, é motivacional. Você tem que estar com a energia lá em cima. Isso sim é intencional. Porque se venda é emocional, eu tenho que criar um ambiente, uma atmosfera de energia que a pessoa se sinta confortável, ela se sinta abraçada, ela se sinta empolgada, porque é essa energia que vai fazer ela tomar a decisão de compra. Então, sim, é intencional. Uau! Marcos, eu já vou começar as minhas considerações. Muito obrigada pela generosidade, pela clareza, por quantas chaves que você mudou. Eu tenho certeza que eu que já convivo contigo, que já participei de todos esses processos, é sempre uma novidade. Você está sempre trazendo atualização. Te desejo muita sorte, muito sucesso e muito transformação nesse evento do dia 5. Eu tenho certeza que as pessoas que lá estiverem serão impactadas. Eu costumo dizer que eu te conheci num evento seu presencial e você foi ali no Península, salvo engano, na Barra Sim, da sim. Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, mas você trouxe uma clareza, você impactou vidas, mas com uma generosidade, com um olhar único, que eu saí dali dizendo assim, um dia, eu não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia que um dia eu ia fazer a mentoria e eu tive o privilégio de me desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente, através de tantas técnicas que você tem, que você com maestria e com simplicidade facilita o processo. Eu te desejo tudo de melhor, meu amigo. Que seja um sucesso, que você arrase e que as pessoas tenham a vida impactadas e percebam o valor que eu posso dizer de eu com boca cheia, sem falsa modéstia, sem meias palavras. Você consegue agregar um valor absurdo na vida de quem parar para te ouvir. Eu desejo que muitas pessoas estejam lá e que seja muito próspero o teu evento. Gratidão, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo essa live hoje. E, como eu disse, foi um conteúdo que eu nunca tinha entregue ainda. E espero ter ajudado você que está aqui, que é empreendedor, que está aí na luta de querer trazer mais clientes, de vender mais. Então, olhe, e de verdade, continue se desenvolvendo. O que eu mais peço hoje é que você continue se desenvolvendo. Por quê?
venda é só uma parte do negócio. Ainda tem outras que eu não domino, mas que você precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar aprendendo, precisa continuar avançando. Sempre ouvindo, avançando. Eu sempre estou fazendo mentoria, sempre estou me desenvolvendo, mesmo eu que já ensino, sempre paro para ouvir, porque sem isso nós não vamos crescer. Mas, entenda, vender é o que precisamos fazer. Esse é o meu lema, é isso que eu carrego, é essa paixão que eu quero levar para o mundo, que as pessoas entendam que vender é algo incrível, é algo, como nós falamos aqui, treinável, você pode se desenvolver nisso e aí sim alavancar o seu negócio de forma saudável. Gratidão aí por tudo. Vamos continuar aí fazendo essa parceria gigantesca aí, vamos muito longe, tenho certeza disso. Com certeza. Eu queria dar uma boa noite especial para todo mundo que esteve aqui com a gente. Tiveram pessoas que ficaram mais de 30 minutos direto. Isso para mim é inédito, tá? As pessoas entram, saem. Eu vi algumas pessoas ficarem muito tempo direto. Então, gratidão mesmo por você estar aqui. Entenda que o objetivo dessa live é trazer consciência, é trazer transformação, é instruir pessoas para a gente construir um mundo melhor, sem sombra de dúvidas, e fazendo com que você traga mais resultado para o que você estiver fazendo na sua vida. Seja empresário, profissional liberal, empreendedor, seja lá o momento que for, você precisa entender que você vai vender e que você vende o tempo todo. Você vende a tua imagem, você vende o seu serviço, você vende o seu trabalho, você vende o tempo inteiro. Você vende a sua ideia, você vende a sua Exatamente. comunicação, você vende até quando você não fala nada e as pessoas compram ou não compram você, meramente pela uma expectativa que elas fazem quando te olham. Então, Verdade. ter técnica, ter script e saber como se posicionar e como fazer, eu te garanto que se você acompanhar o Marcos, você vai ter muito mais facilidade nesse seu processo, porque ele simplifica. Isso é um método, é simplificar para diminuir a sua frustração e aumentar os seus resultados. Marcos, só lembrando para todo mundo, o teu evento dia 5 de julho, ainda Exatamente. tem ingresso, quem está aqui na live e quiser. Eu não sei se é só presencial ou se vai ter ingresso online também, porque eu vi, por exemplo, Humberto Couto é um advogado de Balneário Camboriú. Tem gente fora do Rio nos assistindo, que eu sei que vai ter uma limitação. Mas ele também ofereceu, se você não puder estar nesse evento, ele criou a possibilidade de fazer um workshop exclusivo a R$ Sim. 97 se ele fechar uma turma de 10 alunos, onde ele vai ensinar todos os segredos da venda, principalmente no 1 a 1. Então, se você tem um desafio nos próximos dias que precisa bater meta, precisa fechar vendas, e precisa e já entender o que é para você esse conteúdo, manda um direct para mim ou manda aí para o Marcos, tá o Instagram dele aí também, que eu tenho certeza que alguém da minha equipe ou da equipe dele vai te dar a possibilidade de estar nesse evento, de ter acesso Tem exclusivo e até que preparar a equipe, que eles transformar. nem estão sabendo disso. É isso. É, Já avisa que a gente fez a loucura. E sim, mais do sim. que isso, eu quero só deixar o último recado. Dia 7 de julho eu vou fazer uma mega aula onde eu vou ensinar os 3 passos para os advogados que querem sair do operacional e ir para o estratégico. Onde ele vai ter mais previsibilidade, lucratividade e, obviamente, liberdade. Porque nem só de dinheiro a gente vive. A gente também tem que ter uma vida que Exatamente. vale a pena. E o Exatamente. Marcos já garantiu um bônus super exclusivo para os alunos da mentoria. Então, aguardo vocês. Vai ser um prazer. Marcos, muito obrigada. Uma ótima noite. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos aí, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.